Ó, sinceramente eu acho que vocês não estão preparados para o nosso vídeo de hoje não. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e veio cada coisa incrível pra gente responder e entrar no detalhe aqui no nosso vídeo de hoje. Então fica comigo até o final que vocês vão gostar do conteúdo que eu preparei para vocês aqui. Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui para quem caiu de paraquedas. O meu nome é Leandro Mariani, eu sou nômade digital e estou viajando o mundo desde 2019. Nesse exato momento estou gravando esse vídeo com vocês diretamente aqui de Bariloche, na Argentina. Por isso tá esse frio aqui, eu queria gravar lá do lado de fora com a vista das montanhas, mas gente, tá muito frio, então resolvi montar a câmera aqui no hall do hotel mesmo. Tô torcendo pra ninguém chegar, porque alguém chegar aqui eu vou ficar morrendo de vergonha, gente. Eu morro de vergonha de gravar vídeo na frente dos outros, principalmente pro YouTube com essa câmera trombolha aqui na minha frente, tripé e etc. Mas eu aproveitei que não tinha ninguém na recepção, corri aqui no lobby e tô gravando o vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer viajar esse mundo de uma forma mais barata, ganhando salários em dólar pela internet, já se inscreve nesse canal aqui pra você não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora começar o nosso vídeo de hoje. Como eu disse pra você, gente, eu tenho um Instagram, uma rede social que às vezes eu abro umas caixinhas de pergunta por lá. Só que a gente sabe que aqui no Instagram a gente tem tempo limitado, às vezes é de 15 segundos, de 1 minuto para responder uma caixinha, o negócio fica muito superficial. Então eu abri uma caixinha lá para os meus seguidores, para eles mandarem perguntas aqui e eu responder no YouTube de uma forma mais completa. Então a gente vai ter mais qualidade aqui na troca de conhecimento, de trazer informações novinhas aí, fresquinhas para vocês e bem completas. Se você não me segue no Instagram, depois você corre lá no @euleandromariani, porque sempre eu tento trazer conteúdos assim, né, mandar essas caixinhas aí na nossa comunidade e trazer este conteúdo. Se você quer ter a sua pergunta respondida, fica de olho no conteúdo que eu trago por lá. Então bora lá para nossas perguntinhas, que eu tô animado pra gente poder responder cada uma delas. A primeira pergunta é da Ana Capri Digital. Provavelmente ela tá acompanhando essa minha viagem pela Argentina, né? Eu tava em Buenos Aires até ontem e eu aluguei um Airbnb por lá, né? E ela perguntou quanto que custa um Airbnb na Argentina. E gente, esse preço ele varia muito, né? A gente tem Airbnb super baratos, tem Airbnb com mais conforto, com preço mais elevado e etc. Eu peguei um Airbnb muito bom, eu não sei se eu fiz vídeo deles, eu vou procurar aqui, se eu tiver algum vídeo eu vou deixar aqui na edição para vocês verem, mas era um estúdiozinho de 2 andares, sabe, com o pé direito bem alto, tinha uma cama bem legal, banheiro, um espaço de trabalho, internet boa para trabalhar, uma cozinha, uma varanda. Eu amei, numa localização excelente no bairro de Palermo, perto das noitadas de lá, foi ótima, foi uma das melhores localizações que eu já peguei de hospedagem na minha vida de nômade. E eu paguei 25 euros por diária. Só que eu viajo em casal, né, gente? O que equivale a 12,5 euros por dia. Eu achei um preço muito incrível por cabeça para poder viajar com tanto conforto para esse tipo de hospedagem que a gente ficou, sabe? Então, e você consegue encontrar coisas mais baratas e coisas mais caras por lá também. É claro, viajar de casal a gente consegue pegar coisas com mais conforto e dividir para ter um preço mais razoável aí. Então, mas eu achei muito competitivo esses valores e gostei muito ali das opções que eu tinha de hospedagem, pelo menos na época que eu estava visitando Buenos Aires. A gente sabe que a inflação aqui está comendo solta, cada dia os preços estão diferentes, mas agora eu estou fazendo esse vídeo em novembro de 2023, foi isso que eu paguei na minha hospedagem, tá bom? A professora Vampira perguntou se eu já dei um tempo nas redes sociais desde que eu comecei a ser nômade. E gente, assim, eu nunca fiquei muito tempo, né? Eu vejo pessoas que às vezes estão nesse break aí de 2 meses, 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Eu logo no início da pandemia, eu dei um tempo na postagem, porque o que aconteceu, né, gente? Muita gente no Instagram ou no YouTube mesmo, as pessoas não conseguem acompanhar todos os conteúdos que a gente traz. Então as pessoas, elas perdem o contexto. E direto caem umas pessoas de paraquedas e sem entender o que a gente está vivendo e começam a nos criticar. Quando começou a pandemia, provavelmente muitos de vocês não sabem, mas eu estava na Tailândia. A Tailândia foi um país que controlou a pandemia. Para vocês terem uma ideia, gente, a gente ficou 2 meses de presos, né, de lockdown. E depois desses 2 meses, se você saísse de casa durante esses 2 meses, você tomava uma multa de $10 mil. E era preso. E tinha muito gringo sendo preso lá nessa época. E as fronteiras do país estavam fechadas. Então o que aconteceu com essa medida tão extrema que a Tailândia teve? Zerou o número do Covid. E aí o que aconteceu? Eu começava a trazer conteúdo nas ruas, porque eu podia estar vivendo aquilo com responsabilidade, já que não tinha chance do Covid se espalhar, porque não tinham casos no país, e o governo liberou a gente, então eu fiquei 2 meses preso em casa. Depois desses 2 meses, o governo falou assim, gente, temos 0 caso, pode ficar despreocupado, vida normal, quem ficou no país pode sair que vocês estão seguros.
eu comecei a ter minha vida normal, só que por 2 motivos. Muita gente chegava de paraquedas e via eu nas ruas fazendo as coisas lá e começava a brigar comigo. E tá tudo bem, eu entendo, porque eu ficava puto quando eu via o povo na rua também, furando quarentena. E segundo também, porque eu comecei a perceber que eu tava com medo Tinha muita gente muito mal nessa época, né? Tipo assim, pessoa que tava sofrendo dentro de casa e etc. A gente sabe que foi um período muito difícil pra todo mundo. E aí eu me sentia mal de postar conteúdos num país melhor, sendo que a maioria das pessoas que me seguiam estavam no Brasil sofrendo todos os dias, sabe? Então foi um momento ali que eu fiquei meio que no hiato, sem saber o que fazer. Então eu dei uma pausa ali logo no início da pandemia, eu fiquei um pouquinho assim de postar, mas com o tempo, né, eu comecei a ir devagarzinho, eu tentava evitar de postar. Até hoje, tem umas coisas que até hoje eu não faço muito, desde a época de pandemia, né, gente? Porque às vezes eu ia pra festa, podendo ir pra festa, entendam vocês que estão aí nesse vídeo, né, tinha 0 casos lá, e eu falava assim, eu não vou filmar nada nessa festa pra não postar, pra não incentivar a galera a ficar indo pra festa, né? E até hoje eu não me posto em festa, por exemplo, sabe? Quando eu vou pra festa. Enfim, preciso mudar isso, porque eu continuo indo e preciso trazer esse conteúdo pra vocês. Mas foi o único momento que realmente eu dei uma pausa, né? Eu acho que o segredo das redes sociais, gente, é a constância. E é claro, tem vontade, tem dias, né? Isso eu vou ser honesto com vocês. Tem dia que dá vontade de sumir, que não dá vontade de você postar nada, que a gente às vezes não quer postar, que tá com preguiça de fazer vídeo pro YouTube, que a gente sabe que vídeo do YouTube tem que pensar com um roteiro, no meu caso que sou nômade, eu tenho que pensar no enquadramento, cada dia eu tô num lugar, não tem um cenário fixo, sabe? Então tudo isso às vezes dá muita preguiça da gente produzir. E tem momentos que a gente tá mal também, que a gente não tá com paciência e etc. Mas tem momentos que é difícil, eu não vou negar pra vocês não. Mas se você quer trabalhar com esse rolê de mídias sociais, com certeza a constância é o segredo. Não tem nada, essas técnicas, esses hacks que você aprende na internet, nada disso vai superar a constância que você tem na hora de produzir o conteúdo. A Daniele do Japão perguntou, que conselho você daria pra quem quer viajar o mundo, mas tá com 36 anos e tá na idade de ter filhos? Gente, gostei muito dessa pergunta, né? Eu mudei muito a minha forma de dar conselho nas redes sociais nos últimos anos, né? Antigamente, quando eu recebia uma mensagem assim, eu falava assim, essa pessoa tá pagando sua conta? Então você vai viver a sua vida, sabe? Tipo assim, não vai dar atenção para o que os outros estão falando e segue a sua vida, aquilo que te dá vontade. E de certa forma, isso não deixa de ser verdade. Mas eu entendo que cada pessoa está passando por um processo, cada pessoa tem seu contexto familiar, a sua situação, o quanto que você escuta e o quanto te afeta você escutar a opinião dos outros, mas você precisa trabalhar isso. Isso é muito importante. Essa pessoa não é dona do seu futuro. O seu futuro é você que constrói. Você que dá pitaco. Essa pessoa, ela tá vivendo em um outro contexto. Quem tá te falando que você tá na hora de ter filho, não entende que às vezes você quer conhecer o mundo. O seu sonho não é esse no momento atual. Cada coisa tá no seu momento, sabe? Se eu tivesse escutado os outros, eu não estaria aqui agora na Argentina gravando esse vídeo, sabe? Muita gente tentou me desanimar do meu sonho. Muita gente. E ainda bem que eu não dei atenção a isso. Você precisa, aos poucos, tentar tirar esse peso que a opinião dos outros tem sobre a sua vida, sabe? Quem toma as rédeas da sua vida é você. Você é responsável pelas suas ações e pelas consequências que vão vir dessas ações. Se você ficar dando atenção a isso, o seu sonho vai ficar sendo cada vez mais varrido para debaixo do tapete e você vai ficar a vida toda pensando como é que poderia ter sido se você tivesse escutado você mesmo, sabe? Então, aos poucos, eu acho que você precisa fazer algum exercício de tentar dar menos importância para o que os outros estão falando sobre o que somente é do seu interesse, aquilo que é sua responsabilidade. Então esse é o conselho que eu poderia te dar. Escuta menos, escuta mais você, que do outro lado, quando a gente faz isso, tem muita coisa boa que o universo prepara pra gente. Ele tá sempre nos esperando de braços abertos aí, já que a gente se abriu para confiar nos nossos sonhos. Tá? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e por isso que eu tô aqui todo dia incentivando vocês a correr atrás do sonho de vocês também. A Vanessa Manhães perguntou, comenta sobre seguro saúde. Lê, o que muda pro viajante? Já passou algum perrengue? Já passei alguns perrengues, gente, mas assim, nada muito crítico, sabe? Não posso reclamar muito, não. Eu já tive conjuntivite na Alemanha, que foi, assim, eu tinha seguro de viagem, né? E depois, a iluminação, ela tá mudando muito aqui, tá? Então eu tô mexendo às vezes na câmera só pra tentar melhorar um pouquinho. Mas eu tinha seguro de viagem, né? Então eu consegui ir pro hospital e consegui resolver isso. O meu seguro, na época, era um seguro que eu pagava e depois ele me reembolsava. Eu tive 100% do meu reembolso me dado, eles me deram remédio lá mesmo, tratei e
foi super de boa, consegui o dinheiro de volta. Depois disso, eu tive... O que eu tive de sério? Eu tive infecção alimentar. No México, eu tive uma infecção alimentar bem feia, que eu tive que ir pro hospital, que eu não aguentei. Tava sentindo uma dor de estômago muito grande. Cheguei lá no hospital, gente, foi muito engraçado esse caso, porque eu tava, tipo, passando... Gente, aí eu vou contar as coisas, né? Eu tava... Me veio agora na cabeça. Eu tava numa festa, tava bebendo numa pool party lá no México. Eu e meu namorado, chegando um monte de gente, sei o que, tá. Só que eu já tinha passado por uma cidade do México chamada San Cristóbal de las Casas, que é uma cidade que eu amei, só que todo mundo que vai pra lá passa mal. Falam que até a água do escovar dente você tem que usar água mineral, que o bicho pega lá. E a gente não foi diferente, a gente passou mal. Eu juro que foi com a água mesmo, tá? Vocês vão falar, você tava na festa e passou mal com a água. Não, não é isso. Tava isso que rolou mesmo. Aí fomos pra uma outra cidade, aí tinha uma pool party, isso foi logo depois de San Cristóbal de las Casas. Eu já cheguei nessa cidade, meio que passando mal, mas tudo bem. Tava ok segurando a onda. E aí, no meio dessa festa, gente, comecei a passar muito mal. Aí eu falei com meu namorado, olha, eu vou pra casa que eu preciso deitar um pouquinho. Fica aqui, você pode ficar, não tem problema não. Eu vou pra casa descansar, a gente se encontra mais tarde. Quando ele chegou em casa, gente, eu estava de 4 no vaso, assim, pelado, vomitando, tentando vomitar, na verdade, com uma dor de estômago muito forte, umas pontas, parecia que alguém estava colocando uma faca dentro do meu estômago. E a dor estava muito forte. Aí eu falei, olha, me leva pro hospital, me leva pro hospital. Aí ele falou, aí ele ficou desesperado quando ele me viu naquela situação, né? E aí ele que abriu a porta do banheiro, eu saí engateando pelado no hotel. Saí pro quarto, saí no hotel. E ele tentando me segurar, tentando colocar a roupa em mim. Eu falei, não dá tempo, me leva pro hospital, fazendo um drama. E aí ele conseguiu aí ele conseguiu enfiar uma bermuda em mim, uma blusa em mim, depois de muito custo, me colocou dentro do hospital, do táxi, me levou pro hospital. Na hora que eu chegou no hospital, já me colocaram naquela maca, já saíram correndo. E aí todo mundo perguntando se eu tinha usado droga, essas coisas. E, gente, juro que eu não tinha usado. Foi realmente a água lá de San Cristóbal. E aí me colocaram lá dentro da salinha lá, né? Aí veio uma enfermeira tirar minha pressão, essas coisas. Do nada eu vou lá e vomito na enfermeira. E aí, gente, eu fiquei 100%. Como se eu tivesse acordado num domingo de manhã sem ressaca. O cara foi lá e meu namorado tava morrendo de medo do lado de fora, né? Aí eles viraram pra ele e falaram, chegaram lá fora, o médico falou assim, olha, eu tenho 2 notícias pra você, uma boa e uma ruim. A boa é que seu namorado já tá bem. A ruim é que ele vomitou na nossa enfermeira. E aí foi isso, entendeu? Mas enfim. Aí o meu seguro acabou cobrindo essa palhaçada que eu fiz também. Depois disso, eu tive... Acho que o pior problema que eu tive, gente, eu tive um que eu tenho que conversar com vocês com mais calma, não vai ser nesse vídeo, que não foi muito perrengue não, mas é uma situação meio ativa que a gente vai conversar depois. E um outro que eu tive foi quando eu tive Covid na Alemanha, né? Que esse aí, o Covid foi 2021, isso, né? Setembro de 21. Eu tinha uma passagem pro México já comprada, que ia sair da Alemanha. E aí eu fui fazer o teste do Covid, eu dei negativo. Era meu aniversário, eu ia comemorar no Dia de los Muertos lá no México. Meu sonho. Não consegui nesse festival. Eu não estava com Covid, fui pro aeroporto. Naquela época você só podia embarcar com teste, né? Aí quando eu fui pro aeroporto, eles não deixaram embarcar por algum problema X, mas eles falaram assim, olha, vou remarcar seu voo pra amanhã de tarde e aí você volta aqui, você vai conseguir embarcar. Foi algum problema que eu não lembro o que aconteceu. Beleza, voltei pra casa, só que meu teste do Covid ia vencer. Tive que fazer um outro teste. Quando eu fiz o teste, tava positivo. Tive que perder a passagem de avião. Vocês acreditam nisso? Esse foi o maior perrengue que eu passei. E aí fiquei 10 dias de cama num hotel esperando passar o Covid, fazendo teste caseiro até passar. Aí depois fui pro México, segui viagem pro México. Mas eu acho que essa foi a pior situação que eu passei. E aí, gente, eu vou deixar... Todas essas situações eu tinha seguro de viagem, né? Então por isso que eu não passei por nenhum perrengue. Eu vou deixar aqui um link para quem quiser se inscrever, fazer na próxima viagem de vocês, né? Fazer seguros aí que cubram e que não te deixam na mão na hora que você precisar, nesses momentos assim, durante as suas viagens. A Fernanda Giz V perguntou, conhece a experiência de viajantes negros e o racismo em outros países? Tenho medo de viajar. É muito boa pergunta. Para isso, uma coisa que eu vou te recomendar muito é siga viajantes negros, viajantes do seu mesmo perfil. Infelizmente, seria irresponsabilidade minha chegar aqui para você agora e falar assim, olha, saia do Brasil porque o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, o que é verdade, e que o mundo tem menos racismo e você vai estar livre do racismo à medida que você sair do Brasil. Isso é mentira. Infelizmente, o racismo está presente em toda a nossa sociedade. Alguns países com mais índices de racismo e outros países com
com menos índice de racismo. E como eu disse para você, e você deve viver isso e saber muito mais do que eu, você já sabe que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Apesar de que mais de 50% da nossa população é uma população negra e a gente ainda vive por muita coisa e tem um caminho muito longo pra gente lidar com essa questão social. E como eu disse no início do vídeo, eu vou te recomendar 2 Instagrams de 2 viajantes queridos que eu gosto demais, que viajam o mundo aí e contam a experiência no dia a dia sendo negro aí pelo mundo, que é o Rafael do Isso o Mundo Não Mostra e a Sofia do Rui Sofia, que são 2 nômades viajantes incríveis que eu adoro acompanhar a rotina deles. E eles já passaram por... A Sofia, por exemplo, ela já passou por uma situação de racismo na Inglaterra e ela falou muito, nós somos muito amigos, já encontramos em vários países do mundo, mas ela falou comigo, a principal coisa que ela me fala é que o que ela viveu fora, né, o que ela vive fora não era nada diferente do que ela já vivia no Brasil, né? Os problemas sociais, eles existem no mundo inteiro. Como eu disse, em alguns países você vai ter essa questão de respeito. Algumas sociedades estão mais preparadas para respeitar mais o outro e outras ainda têm um caminho muito grande. Mas ainda não existe sociedade perfeita, né? Eu não posso dar muito a minha opinião, né? Porque eu não estou no meu lugar de fala, mas o que eu posso trazer são relatos dessas pessoas e desses meus amigos viajantes e te recomendar para conhecer o trabalho deles também, para que você fique mais por dentro e veja como é que é a rotina, tá bom? Mas principalmente a Sofia, né? Que a gente passou muito tempo junto, a gente foi para Tailândia, por exemplo, e a Tailândia, além de ser um país super seguro, ela se sentia muito respeitada na maior parte dos lugares. Foi um dos países que ela mais gostou de viajar. Mas nada melhor do que você ir lá e conhecer um pouquinho o trabalho deles, que você vai ver a rotina e o dia a dia deles na prática, tá bom? Mas saiba que hoje, se você mora no Brasil, infelizmente, você tá num dos países mais racistas do mundo e que a gente precisa começar a falar sobre isso. Já começamos a falar, né, pra gente mudar esse cenário mundial que ainda tem um caminho muito, mas muito longo. A Simiastel perguntou, você pesquisa por passeios por agências nos pontos turísticos? Depende muito de qual país, depende de como é que é o turismo por lá. Os países, eles mudam muito a forma de abordar o turismo, né? Gente, o que eu tô explorando muito, né, nesses últimos tempos é tentar fazer as coisas mais por conta própria. Não é sempre que é possível, mas quando dá, eu faço por conta própria porque a gente economiza muito, tá? Vão ser poucos os lugares que os guias não vão tentar passar a gente para trás falando que é impossível fazer por conta própria. Tem lugar que tem que fazer com guia, tá, gente? Tem lugar que é questão de segurança. Por exemplo, tem uma trilha que eu fiz lá nas Filipinas que ela precisa ser feita com guia porque tem um monte de pedra pontuda e etc, etc. Então esses lugares você nem pensa, você vai lá, pega o guia antes de você começar a fazer. Agora, se não for alguma coisa questão de segurança, né? Por exemplo, conhecer o deserto do Atacama no Chile. Eu fiz totalmente sozinho, sabe? Eu economizei pra caramba. Eu achava que eu precisaria de uma agência pra fazer. A Rota das Emoções, eu vou até deixar um vídeo ligado aqui na descrição aqui no card pra você assistir. Todo mundo me falava que eu precisava de guia, que eu tinha que fazer guia, que eu ia gastar muito fazendo por conta própria, e eu consegui fazer por conta própria gastando muito menos do que eu gastaria com guia. Agora, quando eu vejo que eu vou precisar, que eu tenho necessidade, aí eu tento entrar em contato procuro no Instagram primeiro, uma empresa que faça aquela região do mundo, você consegue encontrar isso fácil, procuro indicações de influenciadores de viagem, pesquiso o preço, dou uma entrada no Google também e vou fazendo essa pesquisa. E às vezes também eu deixo para a última hora e chega igual agora, eu tô em Bariloche, a minha ideia é amanhã lá no centrinho e procurar uma agência e conversar com eles, entendeu? Então vai depender muito, não tem uma regra muito clara do que fazer, mas assim, a dica que eu posso te dar é, pesquise em mais de um lugar, sabe? Se você já olhou no Instagram, olha um presencialmente, sempre, gente, sempre vai ter vaga para você fazer turismo, sabe? Às vezes você consulta no Instagram com alguém ou no telefone, a pessoa vai te colocar com pressão para você fechar, pagar antecipado, eu nunca faço isso, tá? Sempre vai ter vaga, sempre você vai dar seu jeito de conhecer o lugar que você quer. Então, pesquisa mais de um lugar, não cai nesse papinho de que tem que fechar para ontem, não sei o que, senão vai ficar sem vaga. Não, você vai dar seu jeito, tá? Então, acho que essa é a principal dica que eu posso trazer para vocês. A Fofs Faria perguntou, tenho 11 mil e queria começar a viajar pelo mundo. A verba ainda é muito pouca, né? Fofs, eu tenho alunos, eu vou deixar até um podcast aqui linkado para vocês, que com 10 mil reais eles viajaram por mais de um ano e 4 meses na Europa. Hoje, já tem um tempo que eu gravei esse podcast com eles, né? Então eles já gastaram um pouquinho mais, mas você consegue viajar assim com qualquer orçamento. A questão é, você precisa adaptar a sua viagem. Viajar com 11 mil reais, se você for para continentes caros como América do Norte, Oceania, Europa, etc., até mesmo
mesmo a África, você precisa adaptar a sua viagem. O que eu chamo de adaptar a viagem? Você não pode gastar com hospedagem, com alimentação, gastar o mínimo possível nesses custos de hospedagem e alimentação. Você tem que economizar com turismo, você precisa viajar mais devagar. Para isso, o que você tem que fazer? Provavelmente você vai ter que fazer trabalhos voluntários, ficar em casas de locais, explorar plataformas como Couchsurfing, para evitar esse tipo de custo. Dá, mas você vai precisar se adaptar. E quando você estiver em países baratos, a mesma coisa vai valer. Você vai poder se dar o luxo de, às vezes, pagar por uma hospedagem, mas você vai pegar uma hospedagem que seja mais barata, ficar um hostel, um quarto compartilhado, são escolhas. Eu, por muito tempo, eu ainda continuo sendo, as viagens baratas, como é que eu tô falando aqui agora, foi o que me proporcionou conseguir sair viajando pelo mundo, porque eu comecei a viajar sem ter salário, eu comecei a trabalhar pela internet no meio do caminho. Se eu não fosse explorar essas coisas de voluntariado, para não pagar por hospedagem, nem alimentação, viajar mais devagar, eu não teria saído do Brasil, sabe? Então eu acho que isso que você precisa colocar na balança. Às vezes esses 11 mil já vão ser suficientes para você explorar muita coisa pelo mundo e te colocar aí uma fogueirinha aí para você começar a trabalhar pela internet, se você gostar desse estilo de vida, para que no futuro essa viagem fique sem data para acabar, assim como a minha. O Jean Manuel e a Ju Caetano perguntou se ainda vai ter algum lançamento do meu curso esse ano e quando que eu vou abrir a nova turma. Gente, eu tenho o meu curso completo Passaporte Nômade, que eu mostro como fazer para trabalhar pela internet ganhando salários em dólar e viajar o mundo de uma forma mais econômica. É todo esse pacotão aí junto, são mais de 60 horas de conteúdo com mentoria semanal, enfim, vários encontros. E esse curso, gente, esse conteúdo a gente fechou a última turma agora no mês de agosto desse ano, foi o mês de outubro desse ano. E a próxima turma vai ser só no ano que vem, tá? Lá para fevereiro, mais ou menos, mas eu ainda não fechei a data direitinho, não. Fiquem de olho nas minhas redes que eu sempre anuncio por lá. Só que na Black Friday, agora, eu vou fazer um curso diferente. Um curso que vai mostrar para você como trabalhar ganhando em dólar. Eu vou ter algumas coisas do meu curso completão lá, mas ele não vai ser a mesma coisa desse curso Passaporte Nômade, tá bom? Esse novo curso, esse novo modelo, ele vai trazer oportunidades, quais são as melhores oportunidades para você trabalhar em dólar pela internet, e isso eu vou fazer durante a Black Friday. E para trazer todas as informações, eu vou fazer um grupo lá no WhatsApp para te informar quanto que vai custar. Eu vou fazer uma aula explicando como é que é esse produto, o que tem dentro dele, quais são as aulas, o que você vai ter direito, e você vai ter um desconto super especial aí da Black Friday. Então, se você quiser aproveitar isso, clica no link aqui na descrição desse vídeo aqui para não ficar de fora dessa. E aí depois, claro, se você quiser fazer parte do curso completo, você pode ter certeza que eu vou te dar todos os benefícios e suportes e descontos necessários para que você faça aí parte da nossa turma completa aí no ano que vem. Mas só esse curso aí, esse pacote de trabalho remoto pagando em dólar, já vai te dar muita oportunidade aí para você começar o ano de 2024 ganhando seus salários em dólar para começar a viajar esse mundão. Não perde essa oportunidade e entra no grupo que está aqui na descrição desse vídeo. A Alice Ferreira perguntou: qual é o obstáculo mais difícil dessa vida nômade? Olha, gente, tem uma coisa que eu não consigo acostumar. Eu já acostumei com muita coisa, sabe? Tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que são mais fáceis, mas as despedidas eu acho que é o que eu mais sofro ainda. Existem pessoas, assim como na nossa vida normal, que a gente rapidamente se conecta muito. Eu tive exemplos de amigos, gente, que assim, às vezes eu comecei a conversar com a pessoa numa fila para fazer o check-in do hotel, e aí comecei a conversar, a conversa foi boa, aí a gente já combina, o que você vai fazer pro almoço, ir pro jantar, e vamos sair, vamos conhecer junto. Passou o dia inteiro, eu nem sabia o nome da pessoa, e a gente já tinha se conectado pra caramba, e a gente fica muito amigo, aí começa a viajar junto. Pra você ter ideia, quando eu comecei a minha viagem, eu comecei a viajar sozinho, hoje eu viajo em casal, eu cheguei no meu segundo país, que foi a Croácia. Eu comecei pela Itália, logo depois eu fui pra Croácia, e aí eu conheci um grupo de australiano, e comecei a viajar com eles, aí eles foram embora, mas nisso eu já tinha conhecido um outro grupo de latinos, e começamos a viajar junto. Quando eu percebi, gente, tinha passado 6 meses que eu não tava sozinho, sabe? Eu tava viajando com pessoas que eu ia conhecendo, e a gente começou a combinar viagens juntas. E eu me conectava muito com essas pessoas. Na hora que chegava a hora delas terem que ir embora, porque cada um tinha o seu plano, ou eu ter que ir embora, eu sofria muito. Então acho que esse é um obstáculo muito grande que a gente tem na vida nômade, Essas despedidas constantes de pessoas que começam a fazer parte da nossa vida, pessoas que muitas vezes pensam igual eu. Não é todo mundo, tem gente que é mais tranquila essa despedida, mas tem gente que a gente se conecta muito. E uma outra coisa bem complicada, gente, é a questão da rotina também, Você precisa ter uma disciplina muito grande para manter a rotina.
rotina de exercício, atividade física, alimentação. Isso é um desafio que eu lido diariamente. Eu tento manter, mas, por exemplo, dependendo do país que eu sei que a gastronomia é muito boa, eu não consigo. Então eu tento fazer meu melhor, mas às vezes é complicado, sabe? Eu tento levar meus elásticos para fazer atividade física, mas a gente precisa ter uma disciplina, acho que ainda maior do que a gente precisa na nossa rotina. A Dani Couta perguntou: quero muito perder o medo e começar a trabalhar viajando assim. Infelizmente, Dani, você não vai perder. Eu ainda tenho medo. É uma coisa que tá sempre com a gente. Todo nômade que você admira hoje, que você vê o trabalho pela internet, que você sabe que essa pessoa tá viajando, ela tinha o mesmo medo que você, e esse medo hoje, talvez essa pessoa, assim como eu, a gente talvez tenha um controle maior sobre ele. A gente não deixa com que ele nos domine. Mas uma coisa que você precisa saber, Dani, é que não vai ter nenhum dia que você vai sair da sua cama, acordar e falar assim: hoje eu acordei sem medo, com tudo perfeito, o universo conspirando a meu favor e tô pronta para viajar ao mundo. Isso não vai acontecer. Se você esperar isso acontecer, você vai esperar a vida inteira. Então você precisa entender de onde que tá vindo esses medos, né? Quais são as questões que mais te aceleram o coração, que mais fazem você ficar preocupada na hora que você pensa em mudar o rumo da sua vida. E aí você fazer um planejamento para mitigar essas ações, para diminuir o risco desses problemas se tornarem uma realidade, sabe? Quando a gente fala de medo, a gente está falando de um sentimento real, uma coisa que o nosso sistema, né, o nosso organismo, nós como ser humano, a gente precisa para sobreviver. Se a gente não tivesse medo, a gente sairia pulando de penhasco, porque seria legal que a gente não tinha medo para fazer isso. Então o medo está como um sistema protetivo. Só que às vezes a gente perde o controle desse medo e deixa ele nos dominar. Então a forma como eu encontrei foi assim: do que eu tenho medo? Eu quebrar esse medo em ações práticas. Olha, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de eu perder contato com a minha família, eu tenho medo de perder minhas amizades, eu tenho medo de ficar sozinho na viagem, eu tenho medo da segurança do mundo. Cada uma dessas coisas que eu falei, a gente pode trabalhar pequenas ações para a gente poder resolver isso. Se eu tenho medo da segurança do mundo, eu vou pesquisar os países que eu vou passar, qual que é a taxa que a gente tem de segurança. Eu vou conversar com viajantes com o mesmo perfil que eu, que já estiveram por lá, e entender se aquele medo é real ou se aquele país é super seguro. Às vezes, e a maior parte das vezes, o medo está na nossa cabeça. Só que a gente deixa ele nos dominar e a gente não consegue ver o outro lado. Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria essa: entenda de onde vêm esses medos e trabalhe em ações práticas para que você mitigue esses problemas, tá bom? Pessoal, esse vídeo deve ter ficado gigantesco. Queria responder mais perguntas, mas se eu responder mais, vocês vão querer me matar, porque vai ficar horas de conteúdo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto, gente. Me deixa aqui sugestões de vídeo também nos comentários, que eu posso trazer conteúdo aí para vocês nos próximos dias. E é isso, se você não é inscrito no canal, também se inscreve. E um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.